Olá, queridos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo à TV Educando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e no nosso encontro de hoje nós estaremos dando prosseguimento ao primeiro trimestre do ano de 2022. E nesse trimestre, no que diz respeito às lições bíblicas da CPAD, nós estamos estudando acerca da supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E hoje estaremos nos debruçando na lição de número 6, que tem como título a Bíblia como um guia para a vida. E nesse trimestre já temos percebido aí que estamos estudando esta que é uma das matérias fundamentais da teologia, que é a bibliologia. Nós estamos estudando em blocos. Então a gente percebe aí que as primeiras 3 lições, a 1, a 2 e a 3, estudamos acerca, mais voltados aí para a espiritualidade da Bíblia, né? A questão da autoridade da Bíblia, da inspiração, da inerrância. Então são assuntos que mostram a conexão da Bíblia com o divino, né? A identificação da Bíblia com o divino, mostrando aí esse caráter espiritual das Sagradas Escrituras. Na lição de número 4, nós estudamos acerca da estrutura da Bíblia. Então, abordamos ali mais por um perfil material, né? A materialidade da Bíblia, como ela está organizada, como ela está estruturada. E a partir de agora, já na lição 5 e agora na lição 6, nós estaremos estudando acerca da aplicabilidade da Bíblia, né? Como nós incorporamos aí esse livro, esses princípios poderosos que têm origem divina, como aplicamos isso no nosso cotidiano, na nossa peregrinação na Terra. E como já dissemos, hoje vamos ver aí a Bíblia como um guia para a vida. Nós sabemos, queridos, que o mundo em que vivemos é um mundo mergulhado em trevas, né? É um mundo tomado pela escuridão das trevas. E é claro que nós não estamos aqui nos referindo às questões físicas e materiais, não é com relação à nossa visão física, porque qualquer pessoa que tenha a visão saudável consegue enxergar claramente, né, a luz, as formas das coisas, das pessoas. Então não é necessariamente relacionado à visão física que nós estamos dizendo que o mundo está mergulhado em trevas. Mas nós estamos nos referindo mais às questões subjetivas, às questões do entendimento humano, da consciência, da espiritualidade. E o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, no que diz respeito aí à questão do entendimento, da dimensão espiritual, nós estamos vivendo em um mundo tomado por trevas. E a gente tem na Bíblia vários exemplos de pessoas que estavam fisicamente cegas, mas no entendimento, e por que não dizer na sua espiritualidade, elas estavam enxergando muito bem. É o caso de Bartimeu, né? Nós conhecemos a história de Bartimeu, sabemos que Bartimeu era um moço que ficava na porta da cidade de Jericó, pedindo esmolas. Dizem aí os historiadores que a cegueira de Bartimeu foi provocada, né, quando ele ainda era criança. Segundo os historiadores, Bartimeu ele era filho de Timeu, um general romano, que em um certo momento se indispôs contra o Império Romano, e por conta dessa sua indisposição, o pai de Bartimeu, o general Timeu, foi assassinado. E aí, Bartimeu, sendo ainda uma criança, eles decidiram vazar os olhos de Bartimeu, furar os olhos de Bartimeu, para que no futuro, Bartimeu, ao crescer, não se constituísse nenhuma ameaça. Então ele foi cegado ali, já como criança, e viveu a sua vida
como cego. Mas o que a gente percebe claramente é que quando Jesus chega ali diante de Bartimeu, Bartimeu ele começa então a querer chamar a atenção de Jesus, e ele chama a atenção de Jesus de uma forma muito inusitada, a forma de quem, muito embora fosse cego fisicamente, estava enxergando muito bem o contexto espiritual, porque Bartimeu ele clama a Jesus dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, na verdade, Bartimeu estava conseguindo enxergar ali algo que aquela multidão que estava em volta de Jesus não havia conseguido enxergar ainda: o fato de Jesus ser o filho de Davi, aquele que trazia sobre si a promessa, né, as profecias messiânicas. Então, Bartimeu, cego fisicamente, enxergava muito bem espiritualmente, que é o oposto desse mundo em que nós estamos vivendo, onde as pessoas, muito embora enxerguem bem fisicamente, mas muito mal espiritualmente, né? Como os discípulos de Emaús, que enxergavam bem fisicamente, mas espiritualmente só conseguiram enxergar com nitidez quando Jesus, já na casa deles, daqueles dois discípulos, ao dar graças pelo pão, os olhos deles se abriram, então eles puderam enxergar a dimensão espiritual e puderam compreender quem de verdade era aquele que estava diante deles. Então, existe essa questão aí dessa controvérsia, né? O enxergar fisicamente não necessariamente está relacionado com o enxergar bem no entendimento, na espiritualidade. A leitura bíblica em classe, eu gostaria de pensar aqui um versículo, o versículo 104 aqui do Salmo 119, que diz assim: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Então veja uma construção, né, que foi feita ali no entendimento, no coração do salmista. Ele diz: pelos teus mandamentos, a partir do conhecer os teus mandamentos, eu alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Ele conseguiu, na verdade, com esse entendimento, né, pelo conhecimento dos mandamentos do Senhor, ele conseguiu detectar os falsos caminhos e aprendeu a aborrecê-los, a rejeitá-los. Queridos, e para que a gente também possa viver esse mesmo ideal de vida, o ideal de vida de quem aborrece, de quem reconhece, de quem identifica os falsos caminhos e os rejeita, nós só podemos viver essa realidade a partir do conhecimento dos mandamentos do Senhor, a partir da interação com a palavra do Senhor. Por isso que é fundamental nós conhecermos a palavra, né? Porque só a partir desse conhecimento é que a gente consegue identificar o que é falso e o que é verdadeiro, né? Existem muitas coisas que se apresentam a nós como se fossem coisas verdadeiras, né? Como se fossem coisas munidas da mais profunda verdade, e podem ser caminhos falsos. E a gente só identifica isso conhecendo o caminho verdadeiro que nos é apresentado pela palavra de Deus. Então nós vamos aqui para a nossa introdução. Eu gostaria de destacar o seguinte: a Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna, conforme João 5,39. Então é interessante essa questão do examinar as Escrituras, né? E a gente pode trabalhar aqui com uma coisa da rotina diária, né? Do nosso cotidiano, quando a gente, por exemplo, vai ao médico. Então existem pelo menos duas posturas que o médico pode tomar com relação à nossa ida ali, né? Ele pode nos examinar ou pode nos consultar. Então, quando o médico nos consulta, ele, na verdade, lança ali uma série de perguntas para ver como nós estamos nos sentindo, o que tem acontecido conosco, e ele vai nos consultando, ele vai nos perguntando várias coisas para
para entender minimamente ali o processo do que ocorre conosco. Mas quando o médico nos examina, ele vai mais a fundo, né? Ele se levanta da cadeira dele, ele vai lá, ele começa a nos examinar, nos auscultar, né? E ele vai querendo, com esse exame, identificar coisas que de repente a gente não consegue contar, que a gente de repente não consegue fazer conhecidas através das nossas palavras. Então o exame ele é mais profundo do que a consulta. E é por isso que o Senhor ele nos recomenda aqui a examinarmos as Escrituras, né? Para que o nosso relacionamento com a Bíblia Sagrada não seja superficial no nível de uma consulta, mas que seja mais aprofundado no nível de um exame mais acurado, mais interessado, mais engajado, né? Porque só assim é que a gente vai compreender mesmo, a gente vai alcançar com mais profundidade o que o texto bíblico tem a nos apresentar. O tópico 1 aqui da nossa lição, que fala sobre a Bíblia, é um alicerce para a vida, né? Nós temos aqui a palavra de Deus como um alicerce. E temos apresentado aqui nesse subtópico a questão da construção, né? Das duas casas, que um homem construiu a casa sobre a rocha, o outro homem construiu a casa sobre a areia, e basicamente os dois tiveram os mesmos esforços, os dois serraram, martelaram, suaram de sol a sol, né? Eles tiveram um intenso trabalho para que as suas casas fossem edificadas, e o que na verdade a diferença que houve aí entre eles foi a escolha dos fundamentos para as suas casas. Um escolheu construir a casa sobre a rocha, o outro escolheu construir a casa sobre a areia, e quando vieram os ventos, quando desceram as águas, o fundamento dessas casas, o lugar onde essas casas foram construídas, provou a capacidade de mantê-la de pé ou não. Então, no caso daquele que construiu sobre a rocha, sopraram os ventos, desceram as águas, a casa permaneceu de pé. No caso daquele que construiu a sua casa sobre a areia, mesmo tendo basicamente o mesmo trabalho que o outro, mas por ter construído sobre a areia, quando sopraram os ventos, quando desceram as águas, o fundamento não resistiu e a casa desmoronou. Então, é uma grande tragédia nós não atentarmos para o alicerce, né? Os fundamentos de tudo aquilo que nós fazemos. A síntese desse grande ensinamento é que nem as crises dessa vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra. Então a gente percebe aqui a importância de nós estarmos fundamentados nessa rocha que é Cristo Jesus, que independente dos acontecimentos, nós permaneceremos ali de pé, permaneceremos firmados. Dizem aí alguns estudiosos que uma planta, o que ela tem de raiz para baixo, ela tem de árvore para cima, né? Ou seja, o que uma árvore tem do solo para cima, ela precisa ter aproximadamente do solo para baixo em forma de raízes, para que ela possa se manter de pé. Se ela tiver uma altura desproporcional com a sua profundidade, com o aprofundamento das suas raízes, fatalmente essa árvore, em momentos de intempéries, de turbulências, ela não vai permanecer de pé. Mas quando ela tem raízes apropriadas à sua altura, certamente soprarão os ventos, mas ela vai se manter. O subtópico 2 aqui fala acerca da palavra de Deus, é luz. E nós vamos aqui resgatar o nosso texto áureo, né, que está no Salmo 119, no versículo 105,
que diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E é muito interessante esse versículo desse salmo, né, do Salmo 119, porque nos mostra a abrangência, né, da palavra. Quando a palavra ela é luz, né, ela é lâmpada para os nossos pés, na verdade, aqui se refere ao fato da Bíblia Sagrada iluminar o terreno em que nós estamos pisando no exato momento, em que estão fundamentados, né, em que estão baseados aí em que está baseado o nosso presente, aonde nós estamos pisando nesse exato momento. Qual é o ponto de partida para as nossas próximas ações? Lâmpada para os nossos pés é uma iluminação imediata, é a iluminação do nosso ponto de partida, iluminação do ponto onde nós estamos, do terreno onde nós estamos pisando. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então é a iluminação, na verdade o clarear do caminho que a gente vai seguir, que a gente vai peregrinar. Então a palavra de Deus, ela é tanto útil para nos mostrar aonde nós estamos no momento, o que nós temos no presente momento, e também para iluminar, nos mostrar o caminho a seguir, por onde nós devemos seguir. Então, isso é muito precioso, isso é muito poderoso. Significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Pedro fala da palavra como uma luz que alumia em lugar seguro, né? Quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. O subtópico 3 diz que a palavra de Deus é imutável, né? Que ela não muda. A palavra de Deus, ela não se submete a essas transições geracionais. A palavra de Deus, ela não se inclina, né, a questão, por exemplo, de quando a sociedade começa a aceitar como algo natural, como algo normal, determinado princípio que agride a Bíblia, né, que vai de encontro às Sagradas Escrituras. Então existem muitas coisas que no decorrer dos tempos, a própria sociedade vai aceitando como uma coisa natural, como uma prática normal, mas que pode ser algo que vá de encontro aos princípios da palavra. Então não é pelo fato de socialmente determinado princípio, determinada prática, ela comece a ser aceita, não é por isso que a Bíblia também vai se submeter, né, a essa aceitação. Ela é imutável, né? Ela continua na sua posição. E na verdade não é a Bíblia que tem que se submeter ao pensamento social. É o pensamento social. Se uma determinada sociedade quiser ser bem-aventurada, quiser ser próspera, ela precisa, na verdade, se submeter à palavra de Deus, né? Ao que está determinado aí pela palavra do Senhor. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Louvado seja Deus. O tópico 2 fala acerca da Bíblia, que nos torna pessoas sábias, né? Isso é muito interessante. E o subtópico 1 do tópico 2 fala acerca do conceito de sabedoria. A sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Então, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento útil, é aquele que é aplicado, né, na nossa rotina diária. Alguém disse certa vez que o segredo para um futuro abençoado, um futuro próspero, um futuro poderoso, está escondido na nossa
rotina diária, no que nós escolhemos fazer hoje, aqui e agora. Então, a verdadeira sabedoria é aquela que não nos coloca apenas numa condição de filosofar, né? Mas numa condição mesmo de viver e de aplicar. É isso que faz a diferença. Existem muitas pessoas sábias, mas elas na verdade, elas apenas se mantêm numa posição de usar essa sabedoria para filosofar. Então, isso, na verdade, não traz qualquer fruto, né? O subtópico 2 fala, Deus é a fonte da sabedoria, né? Em Romanos 11:33, o apóstolo Paulo ali em um cântico espiritual muito inspirado, ele diz, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. E aí ele continua, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem se deu primeiro a ele para que fosse o seu conselheiro, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Estou mostrando aqui a questão de Deus como essa fonte de sabedoria. Então, quem quer que queira ser verdadeiramente sábio, tem que beber desta fonte, tem que buscar a sabedoria na sua fonte original, que é a presença do próprio Deus. O subtópico 3, né, diz assim, o temor é o princípio da sabedoria. Então, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a gente fala aqui em princípio de sabedoria, nós estamos falando nos dois aspectos. O princípio, tanto na questão, o ponto de partida, o ponto original, como na questão de fundamento, né? Então, o temor ao Senhor é a base, a plataforma de toda a sabedoria que é verdadeira, que é proveitosa, a sabedoria que vai fazer a diferença. Então, o temor do Senhor é o ponto de partida, mas o temor do Senhor é também a base sustentadora da sabedoria, porque alguém pode, de repente, adquirir a sabedoria por temer ao Senhor, mas essa sabedoria só se manterá, ela só vai permanecer ativa se essa pessoa prosseguir em temer ao Senhor. Se essa pessoa deixar de temer ao Senhor, via de regra, essa sabedoria ela vai ser tragada pelas trevas do entendimento, né? As trevas que envolvem esse mundo, elas só reconhecem, elas só não tragam aqueles que têm essa lâmpada, que têm essa luz, que é a sabedoria do próprio Deus. A pessoa não estando de posse dessa iluminação, com certeza ela será mais uma levada pela negritude, pela a escuridão das trevas, né? Então, o temor ao Senhor, e a gente precisa entender que o temor ao Senhor não necessariamente é ter medo do Senhor, né? Mas é compreender quem é o Senhor, né? Um Deus que se assenta nos céus e os seus pés, né? E a terra é o estrado dos seus pés. Então é um Deus que é extremamente santo, e ele não é santo apenas no sentido mais comum e corriqueiro da palavra santo, mas ele é inteiramente santo, ele é profundamente santo, ele é admiravelmente santo, ele é inquestionavelmente santo, ele é incomparavelmente santo, ele é sobremedida, a santidade dele é sem igual. Então, quando nós temos a percepção, quando nós temos o entendimento do que significa temer ao Senhor, nós vamos então compreender que temer ao Senhor é colocar o Senhor aonde ele deve estar na nossa vida, né? Não é ter medo dele, mas é honrá-lo, é reverenciá-lo, é obedecê-lo, é submetermos-nos ao seu senhorio. E a partir de então,
a partir dessa nossa submissão a Ele, não há como nós não adquirirmos a sabedoria. Porque se é Ele quem vai nos guiar, e se é Ele quem conhece o que está atrás dos montes, né, além da curva, então se é Ele quem está nos guiando, Ele vai nos guiar sempre pelos caminhos certos, né? Ele vai sempre nos mostrar quais são as veredas que nós precisamos seguir e que serão veredas abençoadoras. E isso é o que, na verdade, faz com que a gente tenha a sabedoria, não por conta de nós mesmos, das nossas habilidades ou potencialidades, mas por conta dessa graça e por conta dos recursos que nós recebemos do Senhor no momento de fazermos escolhas, de tomarmos decisões, por termos a mente de Deus nos direcionando. Via de regra, nós iremos fazer as melhores escolhas. Louvado seja Deus. Os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. Então a gente percebe que a questão aqui não foi o mérito do salmista, não foi o salmista que se tornou mais sábio por questões dele mesmo, mas foi por causa do meditar na palavra. Então essa sabedoria, assim como alcançou o salmista, ela está disponível a todos nós também, né? Uma vez que a gente se disponha a meditar na palavra, a examinar a palavra, a conhecer a palavra e a viver a palavra, o ato seguinte é sermos um sábio em um mundo de tolos, né? De pessoas que vivem cegas no seu entendimento, porque, como já dissemos aqui, o Deus desse século os cegou o entendimento. Salomão assegura que a pessoa mais sábia tem muitos benefícios, que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Dentre eles, acumula conhecimento, ganha almas, torna-se próspero e exerce domínio próprio, né? E todos esses pontos aqui colocados por Salomão são muito interessantes. E eu queria destacar aqui a questão do domínio próprio, né? O domínio próprio, principalmente nos dias de hoje, de um intenso comunismo, de uma compulsão pelo ter, pelo possuir, e faz com que as pessoas muitas vezes não consigam se dominar. A sabedoria, ela traz um contentamento, uma satisfação, um senso de posicionamento. A pessoa vai entender a posição em que ela está e ela não vai, então, querer trocar as pernas pelas mãos, querendo estar onde não é para ela estar. Então, aí entra novamente a questão do texto áureo, lâmpada para os meus pés, ou seja, Deus está sempre mostrando aquele que anda pela luz da palavra, o lugar onde essa pessoa está, qual o seu ponto de partida. E é fundamental que a gente conheça o nosso ponto de partida quando nós, então, pretendemos seguir uma jornada, da onde nós estamos começando, né? Então, é muito importante. E o domínio próprio nos faz estarmos satisfeitos e contentes, né? E sermos gratos ao Senhor. Louvado seja Deus. O tópico 3 fala sobre a Bíblia e a prudência para a vida. E eu gostaria de chamar a atenção aqui com relação à questão da prudência, um termo que eu gosto muito de utilizar, que diz a prudência da reflexão. E o que vem a ser a prudência da reflexão? É exatamente o fato da pessoa desenvolver um hábito muito saudável de refletir, né? Isso se chama prudência da reflexão, de refletir nas consequências ou nas prováveis consequências que virão quando ele for dar o próximo passo. Então, a prudência da reflexão me leva a pensar, antes de eu dar o próximo passo,
quais serão as consequências e se vale a pena eu dar esse próximo passo. Então, quando a gente vive pela prudência da reflexão, e a prudência da reflexão já é um desfecho da sabedoria de Deus implantada em nós pela palavra do Senhor, então a gente vai começar a aprender a dosar, né, a viver com lucidez, com sobriedade, e a gente então não sai dando passos precipitados, né, que nos farão então ter que refazer o caminho, que quando a gente dá passos precipitados, nós precisamos voltar para a estaca zero, por assim dizer, né? Mas quando a gente se move pela prudência da reflexão, a tendência natural é nós darmos passos acertados, né? Porque esses passos foram refletidos, foram pensados, foram planejados, e aí a probabilidade de, com a bênção de Deus, a iluminação do Espírito Santo, o aconselhamento da própria palavra, a possibilidade de desses passos serem passos acertados e que promoverão glorificação ao Senhor, essa possibilidade será imensa, né? Então, queridos, que Deus continue nos abençoando e que a gente possa ter de fato e de verdade em todo o tempo a Bíblia como guia para a nossa vida, e que a gente não abra mão, né, desse manual precioso que Deus deu à humanidade, que é a palavra de Deus. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus.